Bom dia, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 11 de abril de 2026, estamos vivendo o sábado da oitava de Páscoa, ainda celebrando a alegria da ressurreição do Senhor. A Páscoa não passou, a Páscoa continua, e o Cristo ressuscitado está vivo, está presente, está aqui agora, neste momento em que você ouve a minha voz. Nesta manhã também fazemos memória de Santo Stanislau, bispo e mártir, um homem que não se calou diante da injustiça, que preferiu morrer a trair a verdade. Enquanto você prepara o café nesta manhã, enquanto a casa ainda está em silêncio, enquanto o dia ainda não começou de verdade, eu quero te fazer uma pergunta simples. Existe algo que você está guardando dentro de você e que precisa ser dito? Talvez seja uma dor que você não contou para ninguém. Talvez seja uma verdade que você tem medo de falar. Talvez seja um grito que está preso na garganta, porque você aprendeu que é melhor ficar quieto, que é melhor engolir, que é melhor não incomodar. A gente vai se acostumando com isso. A gente aprende desde cedo a sorrir por fora enquanto por dentro está desmoronando. A gente aprende a dizer que está tudo bem quando nada está bem, e o coração vai se fechando, vai se trancando, vai ficando pesado. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã, com toda a certeza do meu coração: Deus não te pede silêncio sobre a tua dor, Deus não te pede que você finja, Deus te pede coragem, coragem para ser verdadeiro, coragem para abrir o coração, coragem para não se calar diante dele. Se você está vivendo isso, se você sente que tem algo preso dentro de você que precisa sair, escreva aqui nos comentários: Jesus, eu confio na tua misericórdia. Escreve agora, antes de continuar. Eu vou rezar por você, e muitas pessoas que rezam conosco também vão apresentar essa intenção diante de Deus. Agora, com fé, nós começamos este momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, antes que o mundo me peça qualquer coisa, antes que o telefone toque, antes que as obrigações comecem, eu venho até Ti. Eu me coloco diante de Ti com tudo aquilo que eu sou e com tudo aquilo que eu estou vivendo. Tu conheces o meu coração, Senhor. Tu conheces cada pensamento que passou pela minha cabeça durante a noite. Tu conheces cada preocupação que eu carrego, cada medo que me acompanha, cada tristeza que eu não consegui explicar para ninguém. Eu te entrego este dia que começa. Eu te entrego as minhas palavras, para que eu não fale o que machuca, para que eu não cale o que precisa ser dito. Eu te entrego as minhas decisões, para que eu tenha sabedoria quando for preciso escolher. Eu te entrego o meu trabalho, seja ele qual for, dentro de casa, fora de casa, pesado ou leve, reconhecido ou invisível. Eu te entrego os meus encontros, as pessoas que vou cruzar hoje, os olhares, as conversas, os silêncios. Eu te entrego também aquilo que está escondido, aquilo que eu tenho vergonha de falar, aquilo que eu acho que ninguém entenderia. Tu entendes, Senhor, Tu não me julgas, Tu não me condenas, Tu me acolhes como eu sou. E eu sei que existe algo dentro de mim que precisa ser curado, algo que precisa ser libertado, algo que precisa de luz. Talvez seja um medo antigo, talvez seja uma mágoa que nunca foi resolvida, talvez sejam palavras que feriram e que nunca foram curadas. Eu trago tudo isso diante de Ti nesta manhã, sem máscara, sem esconder nada, porque sei que diante de Ti eu posso ser inteiro, eu posso ser verdadeiro, eu posso ser fraco, sem vergonha. E é sobre essa coragem de falar, essa coragem de não se calar, que a palavra de Deus nos fala nesta manhã, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 13 a 21. Nós encontramos Pedro e João diante do Sinédrio. Eles tinham curado um homem paralítico, tinham anunciado o nome de Jesus, e agora estavam sendo interrogados pelas autoridades. E a Escritura diz algo muito bonito. Os líderes religiosos perceberam a firmeza de Pedro e João e ficaram admirados, porque sabiam que eles eram homens simples, sem instrução, mas reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Veja que coisa linda, não era a inteligência deles, não era a formação deles, não era o currículo deles, era a presença de Jesus na vida deles que os tornava corajosos. E quando mandaram que eles se calassem, quando ordenaram que não falassem mais em nome de Jesus,
Pedro respondeu: nós não podemos calar o que vimos e ouvimos. Eu quero que você pare um momento e pense nisso. Quantas vezes nós nos calamos? Quantas vezes a gente engole a verdade porque tem medo? Quantas vezes você deixou de falar sobre a sua fé, sobre o que Deus fez na sua vida, porque achou que iam rir de você, que iam te julgar, que iam te achar estranho? Quantas vezes você se calou dentro da sua própria casa, dentro do seu casamento, dentro da sua família, não sobre a fé, mas sobre aquilo que dói, sobre aquilo que precisa mudar, sobre aquilo que está destruindo a relação aos poucos? O silêncio nem sempre é paz, meus irmãos. Às vezes o silêncio é prisão, e no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15, nós vemos o Cristo ressuscitado, aparecendo primeiro a Maria Madalena. Ela correu para contar aos discípulos, mas eles não acreditaram. Ele apareceu a 2 outros, e quando eles contaram, também não acreditaram. Jesus então apareceu aos 11 e os repreendeu pela dureza do coração por não terem acreditado, e depois disse: ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Percebe o que acontece? Mesmo diante da descrença, mesmo diante da resistência, Jesus insiste. Ele não desiste de nós, Ele não se cala, e Ele nos manda falar, Ele nos manda anunciar, não com palavras perfeitas, não com discursos bonitos, mas com a verdade do que vivemos, com a verdade do que Ele fez por nós. Senhor, dá-me a coragem de Pedro e João, dá-me a ousadia de Maria Madalena, dá-me a força de não me calar quando a Tua verdade precisa ser dita, que eu não tenha medo de ser Teu, de falar de Ti, de viver o que creio, mesmo quando o mundo me manda ficar quieto. E agora, meus irmãos e irmãs, eu quero rezar pela sua família, porque é dentro de casa que a gente mais precisa de coragem para falar, e é dentro de casa que a gente mais se cala. Eu quero rezar de um jeito especial pelos casais, pelas esposas e pelos maridos que estão nos ouvindo nesta manhã. Senhor, Tu conheces cada casal que está diante de Ti agora. Tu conheces aqueles que vivem juntos, mas com o coração afastado, aqueles que já não conversam como antes, que já não se olham com o mesmo carinho, que já não se tocam com a mesma ternura. O amor não acaba de repente, Senhor, mas vai esfriando aos poucos, a rotina vai desgastando, as mágoas vão se acumulando, as palavras que feriram vão criando muros. E de repente 2 pessoas que se amavam estão vivendo como estranhos dentro da mesma casa. Existe o silêncio que machuca mais do que qualquer grito. Existe a solidão de quem dorme ao lado de alguém e se sente completamente sozinho. Existe o cansaço de tentar e não ver mudança. Senhor, eu te peço, entra nesses lares, entra nesses quartos onde o diálogo morreu, entra nesses corações que se fecharam por causa da dor. Ensina esses casais a se perdoarem, mesmo que seja aos poucos. Ensina-os a recomeçarem, não do zero, mas de onde estão, com o que têm, com a graça que Tu dás. Cura as feridas que não foram curadas. Restaura aquilo que o tempo e a negligência destruíram. Dá-lhes paciência um com o outro, humildade para pedir perdão e coragem para dizer: eu te amo de novo, mesmo quando parece tarde demais. Eu rezo também pelos filhos, Senhor, pelos filhos que se afastaram, pelos filhos que estão dentro de casa, mas distantes do coração, pelos jovens que estão perdidos, que estão sofrendo com ansiedade, com depressão, com medos que eles mesmos não conseguem explicar. Existe uma geração inteira, Senhor, que está gritando por dentro e sorrindo por fora. Jovens que não encontram sentido, que se sentem sozinhos mesmo rodeados de gente, que carregam um peso que não é da idade deles. Eu rezo pelos pais que rezam e choram pelos seus filhos em silêncio. Pais que acordam de madrugada e a primeira coisa que fazem é pensar no filho, na filha, naquele que tomou um caminho perigoso, naquele que se envolveu com o que não devia, naquele que não quer mais saber de Deus, de igreja, de família. Senhor, chega onde nós não conseguimos chegar, toca onde as nossas mãos não alcançam. Fala ao coração desses filhos com a Tua voz mansa e suave. Protege-os dos perigos que a gente nem sabe que existem. Traz de volta aqueles que se perderam e dá paz a esses pais.
que carregam nos ombros um peso que só Tu podes aliviar. Eu rezo também pelos doentes, Senhor, por aqueles que acordaram hoje já lutando, já sentindo dor, já enfrentando mais um dia difícil. Existem pessoas que nos ouvem agora, de uma cama de hospital, de uma cadeira de rodas, de dentro de um quarto onde passam os dias sozinhos. Existem pessoas que esperam resultado de exame com o coração apertado. Existem pessoas que já ouviram do médico que não tem mais jeito e mesmo assim estão aqui rezando, confiando, se agarrando a Ti. Senhor, eu te peço por cada uma delas, coloca a Tua mão sobre cada corpo que sofre, alivia a dor que ninguém vê, consola o coração que tem medo do futuro, dá forças aos familiares que cuidam, que se desdobram, que muitas vezes abrem mão da própria vida para cuidar de quem amam. Abençoa os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde que dedicam os seus dias a servir. Que a Tua presença, Senhor, seja remédio, seja consolo, seja esperança, mesmo quando tudo parece silêncio. E nesta manhã, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, como família reunida na presença de Deus, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim como Pedro e João não se calaram, que nós também tenhamos a coragem de abrir a boca para falar com Deus, para falar de Deus, para dizer a verdade com amor. Que a nossa oração não seja só de palavras, mas de vida, de atitude, de entrega. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você nesta manhã, sobre a sua casa, sobre cada cômodo do seu lar, sobre cada pessoa que vive debaixo do seu teto. Que essa bênção alcance os seus filhos onde quer que estejam. Que essa bênção toque os doentes, os que sofrem, os que perderam a esperança. Que essa bênção fortaleça os casais, os pais, as mães, pela intercessão de Santo Estanislau, que não se calou diante da injustiça. Que o Senhor nos dê a coragem da verdade e a força da fé. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, neste novo dia que começa, eu me coloco aos Teus pés com humildade e confiança. Eu Te ofereço tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu tenho. Te ofereço as minhas orações, mesmo as que saem tortas, mesmo as que saem misturadas com distração, com cansaço, com dúvida. Tu acolhes cada uma delas, Senhor, porque Tu olhas para o coração e não para as palavras bonitas. Te ofereço os meus pensamentos, para que sejam pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de esperança e não de desespero, pensamentos de fé e não de medo. Te ofereço as minhas palavras, para que eu fale o que edifica e cale o que destrói, para que eu tenha a coragem de dizer a verdade com amor e a sabedoria de calar, quando o silêncio for mais justo. Te ofereço o meu trabalho, cada tarefa, cada esforço, cada gota de suor, aquilo que é visto e aquilo que ninguém vê, o cansaço, a tristeza, as dúvidas, as inseguranças, tudo isso eu coloco nas Tuas mãos. Que cada passo que eu der hoje seja guiado pela Tua luz, que cada decisão que eu tomar seja iluminada pela Tua sabedoria, que cada encontro que eu tiver seja marcado pela Tua presença. E nesta oitava de Páscoa, quando celebramos a Tua ressurreição, eu me volto para a Tua misericórdia, Senhor. Jesus, eu confio em Vós. Jesus, eu confio na Vossa misericórdia, que é maior do que todos os meus pecados. Misericórdia para as minhas fraquezas, para as minhas quedas, para as vezes em que eu me calei quando devia ter falado, para as vezes em que eu falei quando devia ter calado. A Tua misericórdia, Senhor, é como um oceano sem fim, e eu sou apenas um pequeno barco navegando nas águas da vida. Mas eu sei que Tu não me deixas afundar. Eu sei que, mesmo quando as ondas são grandes, mesmo quando o vento é forte, Tu estás comigo. Pelas entranhas da Tua misericórdia, Senhor,
cura as minhas feridas, aquelas que são visíveis e aquelas que estão escondidas no fundo da minha alma, pelas entranhas da tua misericórdia. Liberta-me de todo medo, de toda amargura, de toda prisão interior que me impede de ser livre, de ser verdadeiro, de ser teu, pelas entranhas da tua misericórdia. Salva a minha família, os meus filhos, o meu casamento, os meus amigos, todos aqueles que eu carrego no meu coração. Eu confio em Ti, Senhor, não porque eu entendo tudo, não porque a minha vida está perfeita, mas porque eu sei que Tu és fiel, que Tu és bom, que Tu me amas com um amor que eu nunca vou merecer, mas que Tu me dás de graça. Recebe, Senhor, este dia. Recebe a minha vida como ela está, com as suas belezas e com as suas imperfeições. Faz dela o que a Tua vontade quiser. E agora, neste momento, eu quero te convidar a fazer uma coisa. Eu quero que você pegue um papel, ou abra o bloco de notas no seu celular, ou simplesmente escreva aqui nos comentários o nome de alguém que precisa de oração. Pode ser o nome do seu filho, da sua filha, pode ser o nome do seu marido, da sua esposa, pode ser o nome de um amigo que está passando por uma situação difícil, de alguém que está doente, de alguém que se afastou de Deus. Escreve esse nome, escreve com fé, porque quando a gente escreve o nome de alguém diante de Deus, a gente está dizendo: Senhor, eu não consigo resolver isso sozinho, mas eu confio que Tu podes. Talvez seja o nome daquela pessoa que você não consegue perdoar, talvez seja o nome daquela pessoa que te magoou profundamente, talvez seja o seu próprio nome, porque sim, às vezes a gente precisa rezar por si mesmo, a gente precisa se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, cuida de mim, porque eu não estou dando conta. Não precisa de palavras bonitas, não precisa saber rezar certo, basta ser sincero. Fale com Deus do seu jeito, com as suas palavras, com o seu sotaque, com as suas lágrimas, se for preciso. Deus não precisa de discursos perfeitos. Deus precisa do seu coração aberto. Coloca esse nome diante de Deus agora, respira fundo, fecha os olhos se puder e confia. Confia que Deus começa a agir mesmo que você não perceba. Confia que algo está acontecendo no invisível enquanto você reza. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós. Jesus, eu vos amo e vos bendigo. E antes de encerrar, eu quero te deixar com isto. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Você não precisa fingir que está tudo bem. Mas você precisa de uma coisa: coragem. Coragem para não se calar diante de Deus. Coragem para abrir o coração. Coragem para dizer a verdade. Primeiro para Deus, depois para si mesmo e depois para quem precisa ouvir. Pedro e João não tinham formação, não tinham poder, não tinham nada a não ser a experiência de terem estado com Jesus, e isso foi suficiente. E o que você viveu com Deus, aquilo que Ele fez na sua vida, aquilo que Ele curou, aquilo que Ele restaurou, isso também é suficiente. Não se cale. Deus começa a agir, mesmo que você não perceba, mesmo que seja aos poucos, mesmo quando tudo parece igual. Escreva nos comentários: hoje eu escolho não me calar diante de Deus. E se você lembrar de alguém que precisa desta oração, envie este vídeo, porque às vezes uma palavra pode ser o que sustenta o coração de alguém hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. Evangelizar é preciso. E lembre-se, a sua voz, unida à voz de Cristo, tem o poder de mudar o mundo ao seu redor.